Esta é uma história romântica ficcional criada para propósitos de entretenimento apenas. Um arrogante chefe da máfia entrou no jantar de sua família como se ele fosse o dono do lugar. Todos ficaram em silêncio. Todos exceto Clara. Quando ele fez um comentário que desrespeitou sua família, ela pousou seu garfo, olhou para ele diretamente nos olhos e disse as palavras que ninguém mais ousou falar. Aquele momento mudou tudo, porque Julian Moretti não ficou zangado. Ele sorriu. E aquele sorriso perigoso foi o começo de algo que nenhum deles esperava. Esta é a história de como uma dívida se tornou uma escolha, como o medo se tornou amor, e como um momento corajoso em uma mesa de jantar mudou duas vidas para sempre. Antes de começarmos, eu preciso da sua ajuda. Nós estamos trabalhando duro para alcançar 100 inscritos, e seu apoio significa tudo. Se você gosta destas histórias, por favor, clique naquele botão de inscrever-se. E eu adoraria saber de onde no mundo você está ouvindo. Deixe um comentário e me diga sua localização. Você está ouvindo de Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo? Vamos construir uma comunidade global de amantes de romance juntos. Seu comentário nos ajuda a crescer e trazer a você mais histórias como esta. Eu soube que algo estava errado no momento em que a mão da minha mãe tremeu enquanto ela pousava o copo de vinho. Nós estávamos todos reunidos na casa dos meus pais para o que era para ser um simples jantar de domingo. Meu pai sentou-se na cabeceira da mesa. Meu irmão mais novo, Michael, mexia com o seu guardanapo e pigarrada, minha irmã Emma continuava olhando nervosamente para a porta. O frango assado estava intocado no centro da mesa, vapor subindo para o silêncio tenso. Então ele entrou. Julian Moretti. Eu tinha ouvido o nome sussurrado nas sombras, falado com medo nos cantos de bares, murmurado por homens de negócios que de repente encontravam razões para deixar quartos. Mas ouvir sobre alguém e vê-los em pessoa são duas coisas completamente diferentes. Ele preencheu a porta como se ele a possuísse. 6'4" de puro, perigoso músculo envolto em um terno carvão que provavelmente custou mais que meu carro. Sua camisa branca estava aberta na gola, revelando a borda de tinta preta que rastejava pelo seu pescoço. Cabelo escuro perfeitamente penteado, mandíbula afiada e olhos da cor de nuvens de tempestade que pareciam ver tudo e não perdiam nada. Ele era aterrorizante, ele era magnífico, e ele estava olhando diretamente para mim. Sr. Whitman, Julian disse, sua voz profunda e suave como um uísque caro. Ele não pediu permissão para entrar. Ele simplesmente entrou. 2 homens em ternos escuros flanqueando-o como sombras. Espero não estar interrompendo seu jantar de família. As palavras eram educadas. O tom deixou claro que ele não se importava se estava. Meu pai levantou-se lentamente, seu rosto pálido. Sr. Moretti, nós não estávamos esperando você. Não. Julian concordou, puxando uma cadeira em frente a mim sem convite. Vocês não estavam. Ele sentou-se e seus homens se posicionaram perto da porta. A maneira como ele se movia era deliberada, controlada, como um predador que sabia exatamente o quão perigoso ele era e gostava de ver os outros perceberem isso também. A mão da minha mãe foi para sua garganta. Emma parecia que podia chorar. Michael olhava para seu prato e para mim. Eu não conseguia desviar o olhar. Os olhos de Julian varreram a mesa, avaliando, calculando. Quando eles pousaram em mim novamente, algo cintilou em suas profundezas. Curiosidade, talvez, ou desafio. Você deve ser Clara, ele disse, e meu nome em sua boca soava como um carinho e uma ameaça. Eu sou, eu respondi, orgulhosa que minha voz não tremeu. Uma sobrancelha escura levantou-se ligeiramente. Seu pai fala sobre você, não fala? Eu olhei para meu pai, que parecia querer desaparecer no papel de parede. Engraçado, ele não fala sobre você. Minha mãe ofegou suavemente. Emma me chutou por baixo da mesa. Mas Julian, pigarrada. Julian sorriu.
Era o tipo de sorriso que fazia pessoas espertas correrem e pessoas tolas se inclinarem mais perto. Eu não tinha certeza em qual categoria eu me encaixava. Clara, meu pai disse, sua voz tensa com aviso. Está tudo bem, Julian disse, acenando uma mão de forma desdenhosa. Seus dedos eram longos, fortes, com anéis de prata que captavam a luz. Eu gosto de honestidade. É refrescante. Ele recostou-se em sua cadeira, totalmente relaxado, enquanto todos os outros sentavam-se rígidos com tensão. Senhor Whitman, eu, pigarrada, vim para discutir o assunto que falamos na semana passada. Podemos fazer isso outra hora? Meu pai perguntou, e eu nunca o tinha ouvido soar tão pequeno. Não, Julian disse simplesmente. Nós não podemos. Que assunto? Eu perguntei. Todos se viraram para me encarar. Os olhos do meu pai imploravam por silêncio. Minha mãe parecia horrorizada. Mas eu estava cansada de ver minha família se acovardar. Cansada das chamadas telefônicas sussurradas que meu pai vinha atendendo por semanas. Cansada do medo que havia se mudado para nossa casa como um convidado indesejado. CL, isso não te diz respeito, meu pai disse. Não diz? Eu olhei para Julian. Você está em nossa casa, em nossa mesa de jantar, deixando minha família desconfortável. Eu acho que isso nos diz respeito a todos. Julian me estudou com aqueles olhos de nuvem de tempestade, e eu senti como se ele estivesse descascando camadas, vendo coisas que eu não queria que fossem vistas. Então ele fez algo inesperado. Ele riu. Não uma risada cruel, mas genuína. Rica em divertimento. Ela não sabe, ele disse ao meu pai. Você não contou a ela. Me diga o quê? Eu exigi. Os ombros do meu pai caíram. Clara, por favor. Seu pai me deve dinheiro, Julian disse, sua voz casual, como se estivesse discutindo o tempo. Uma quantia significativa. Dinheiro que ele emprestou para manter seu negócio de afundar 6 meses atrás. As palavras me atingiram como água gelada. Eu me virei para meu pai. Pai, ele não conseguiu encontrar meus olhos. Eu não tive escolha. A empresa estava falhando. Eu teria perdido tudo. Nossa casa, nossas economias, tudo. Então, você foi a ele? Eu gesticulei para Julian, raiva subindo quente em meu peito. Para um criminoso. Cuidado, Julian disse suavemente. E a temperatura na sala caiu 10 degrees. Eu não aprecio insultos em mesas de jantar. Eu não aprecio criminosos na minha. Eu atirei de volta. A sala ficou em silêncio, mortalmente silenciosa. Um dos homens de Julian avançou, mas Julian levantou uma mão parando-o. Aqueles olhos cinzentos fixos em mim com uma intensidade que deveria ter me assustado. Realmente me assustou, mas eu me recusei a desviar o olhar. Você tem coragem, Julian disse finalmente. Coragem estúpida, mas coragem mesmo assim. Clara pediu desculpas. Meu pai implorou. Não, eu disse. Os lábios de Julian se contraíram. Não, não, eu repeti. Você entra em nossa casa sem ser convidado. Você aterroriza minha família. Você mantém dívidas sobre nossas cabeças como armas. Por que eu deveria pedir desculpas a você? Porque eu poderia destruir tudo que seu pai construiu com uma única ligação, Julian disse, sua voz mortalmente quieta. Porque eu poderia tornar a vida da sua família muito, muito difícil. Porque eu não sou um homem que você queira como inimigo. Clara Whitman, pigarrada. E que tipo de homem você é? Eu perguntei. O tipo que caça pessoas desesperadas, que usa o medo em vez do respeito? Algo passou pelo seu rosto, muito rápido para ler. Eu sou o tipo de homem que mantém esta cidade funcionando, enquanto pessoas como você dormem seguras em suas camas à noite. Quebrando a lei, entendendo que as leis são escritas pelos poderosos para se protegerem, ele disse, eu simplesmente opero fora da hipocrisia deles. Essa é uma justificação conveniente para o crime. E a dívida do seu pai é um problema conveniente para julgamento moral. Ele se inclinou para a frente, cotovelos na mesa. Me diga, Clara, o que você teria feito? Deixaria sua família perder tudo.
Veria o coração da sua mãe se partir enquanto ela empacotava a única casa que ela já conheceu. Deixaria seus irmãos saírem da faculdade porque não havia dinheiro para a mensalidade. Eu abri minha boca, então a fechei. Ele estava certo, e eu o odiava por isso. Isso é o que eu pensei, Julian disse. Ele se virou para meu pai. O pagamento vence na próxima semana. Eu espero na íntegra. Eu não tenho, meu pai sussurrou. Eu te disse que o negócio ainda está se recuperando. Eu preciso de mais tempo. Tempo que eu já te dei, Julian disse. 2 vezes. Por favor, minha mãe disse, sua voz falhando. Nós temos crianças para pensar. A expressão de Julian não suavizou. Pigarrada, assim como as pessoas que trabalham para mim. Pessoas que dependem de mim para pagá-los, para protegê-los, para mantê-los seguros. A dívida do seu marido os afeta também. Quanto? Eu perguntei. Os olhos de Julian se voltaram para mim. Com licença, quanto ele te deve? Clara, não, meu pai disse. 200 mil, Julian disse, me observando cuidadosamente. Mais juros. O número me roubou o fôlego. Como meu pai poderia ter emprestado tanto? Como poderíamos possivelmente pagar de volta? Eu pagarei, eu disse. Todos falaram de uma vez. Meu pai gritou. Não! Minha mãe começou a chorar. Emma agarrou meu braço, mas eu mantive meus olhos em Julian Moretti. Você vai pagar? Ele repetiu, divertimento colorindo seu tom. Com o que exatamente? Seu salário como arquiteta júnior. Eu encontrarei um jeito. Clara, isso é ridículo. Meu pai disse, esta é minha dívida, minha responsabilidade. Uma responsabilidade que você não pode cumprir. Eu apontei. A menos que você tenha $1 milhão secreto escondido em algum lugar. Seu silêncio foi resposta suficiente. Julian levantou-se e seus homens imediatamente se endireitaram. Ele abotoou o paletó com facilidade praticada, seus olhos nunca deixando os meus. Uma oferta interessante, mas eu não faço caridade. O que exatamente você está propondo? Eu estou propondo que eu assuma a dívida, eu disse, levantando-me para encará-lo. Mesmo com meus saltos, ele se elevava sobre mim. Meu pai claramente não pode te pagar de volta. Eu vou. E como você planeja fazer isso? Eu trabalharei para você. A sala irrompeu novamente. Meu pai gritou. Michael levantou-se tão rápido que sua cadeira caiu. Emma caiu em lágrimas, mas Julian levantou a mão. E de alguma forma, impossivelmente, todos ficaram em silêncio. Trabalhar para mim, ele repetiu lentamente. Fazendo o quê? O que você precisar, eu disse. Eu sou arquiteta. Eu sou boa com números, com design, com planejamento. Eu trabalharei para pagar a dívida. Isso levaria anos. Então eu trabalharei por anos. Ele se moveu para mais perto, invadindo meu espaço, me forçando a inclinar minha cabeça para trás para manter contato visual. Tão perto, eu podia ver os brilhos de prata em seus olhos cinzentos. Podia cheirar sua colônia. Algo escuro e caro. Podia ver a maneira como sua mandíbula se apertava, a maneira como um músculo pulsava em seu pescoço. Você não tem ideia do que está oferecendo, ele disse suavemente. Nenhuma ideia do que trabalhar para mim significaria. Eu sei que minha família estaria segura, eu respondi. Eu sei que meu pai não perderia tudo pelo que trabalhou. Isso é o suficiente. Julian me encarou por um longo momento. Então, inesperadamente, ele sorriu. Aquele sorriso perigoso e predatório que fez meu estômago revirar. Você é o incrivelmente corajosa ou incrivelmente tola? Eu não decidi qual ainda. Importa? Pode importar. Ele tirou um cartão de visitas do bolso e o estendeu. Me ligue amanhã, 9 da manhã em ponto. Nós discutiremos os termos. Eu peguei o cartão, nossos dedos se roçando. O contato enviou eletricidade pelo meu braço. Termos. Se você vai trabalhar para mim, Clara Whitman, você fará isso corretamente com um contrato, com regras, com consequências se você falhar em cumprir suas obrigações. Sua voz baixou. Eu não tolero decepção. Eu não vou te decepcionar.
Veremos. Ele se virou para meu pai. Você tem uma semana de trégua. Depois disso, se sua filha não me ligar, se ela não cumprir, a dívida vencerá integralmente. Não mais extensões. Não mais misericórdia. Entendido. Meu pai assentiu miseravelmente. Julian caminhou até a porta, seus homens seguindo seus passos atrás dele. Mas na soleira, ele pausou e olhou de volta para mim. 9 da manhã. Clara, não se atrase. Então ele se foi, deixando para trás um rastro de silêncio chocado e os olhares horrorizados da minha família. O que você fez? Minha mãe sussurrou. Eu olhei para o cartão de visitas em minha mão. Papel cartão pesado, letras em relevo. Julian Moretti. Sem título, apenas um número de telefone. O que eu tinha que fazer, eu disse. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu deitei no meu quarto de infância olhando para o teto, revivendo cada momento do jantar. A maneira como Julian tinha olhado para mim. A maneira como ele sorriu quando eu o desafiei. A maneira como ele tinha ficado tão perto que eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Eu deveria ter ficado apavorada. Por todas as contas, eu deveria ter estado planejando como escapar, como desistir da minha oferta precipitada. Em vez disso, eu estava pensando em olhos de nuvem de tempestade e sorrisos perigosos. Em vez disso, eu estava me perguntando como seria trabalhar para um homem como Julian Moretti. Em vez disso, eu estava me sentindo mais viva do que em anos. Às 8h75 da manhã seguinte, eu estava parada do lado de fora de um elegante edifício de escritórios no centro, o cartão de Julian apertado na minha mão. Eu tinha me vestido cuidadosamente, um terno azul marinho que era profissional, mas lisonjeiro, saltos que me faziam sentir poderosa. Meu cabelo escuro estava preso, minha maquiagem mínima, mas polida. Eu parecia que pertencia ao mundo dos negócios. Eu senti como se estivesse prestes a entrar em um covil de leões. O lobby era todo mármore e cromo, caro e intimidador. Uma recepcionista com cabelo perfeito e um sorriso de plástico me direcionou para o último andar. Elevador privado, acesso apenas com cartão-chave. Claro, Julian Moretti teria a cobertura. A viagem de elevador pareceu eterna. Quando as portas finalmente abriram, eu entrei em um espaço que era mais como um apartamento de luxo do que um escritório. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Arte moderna pendurada em paredes de tijolos expostos. A mobília era de couro e cromo, masculina e cara. E lá, parado nas janelas de costas para mim, estava Julian. Ele tinha trocado o terno por calças sociais escuras e uma camisa branca, mangas arregaçadas para revelar antebraços cobertos de tatuagens intrincadas. Suas mãos estavam nos bolsos, sua postura relaxada. Mas eu estava lá aprendendo a ler a tensão em seus ombros, o poder controlado em sua postura. Você está cedo, ele disse sem se virar. Você disse 9 em ponto. Eu levei isso a sério. A maioria das pessoas teria se atrasado. Ele se virou e eu fui atingida novamente por quão bonito ele era. Perigosamente, devastadoramente bonito. Testando limites, vendo o quão longe eles poderiam ir. Eu não sou a maioria das pessoas. Não, ele concordou, caminhando em minha direção. Você não é. Ele gesticulou para um sofá de couro. Sente-se. Nós precisamos discutir termos. Eu me sentei cruzando minhas pernas, tentando projetar confiança que eu não sentia inteiramente. Julian sentou-se à minha frente, sua postura casual, mas seus olhos afiados, avaliando. Primeiro, ele disse, vamos ser claros sobre o que você está oferecendo. Você quer trabalhar para pagar a dívida do seu pai? Isso é 215 mil dólares com o juro atual. Eu engoli em seco. Sim, há uma generosa taxa horária que levaria aproximadamente 4 anos de trabalho em tempo integral. Ele se inclinou para a frente. Você está preparada para dedicar 4 anos da sua vida a mim, Clara? A maneira como ele disse meu nome fez meu pulso acelerar. Se é o que for preciso, isso exigirá que você deixe seu emprego atual, para estar disponível quando eu precisar de você.
Para ir onde eu te disser para ir, fazer o que eu te disser para fazer. Seus olhos prenderam os meus. Para confiar em mim mesmo quando você não quiser. Que tipo de trabalho eu estaria fazendo? Um sorriso brincou em seus lábios. Preocupada que será ilegal. Eu deveria estar? Eu não estou pedindo para você quebrar a lei se essa é a sua preocupação. Eu tenho muitos negócios legítimos que precisam de profissionais qualificados. Ele pegou um tablet, passou por alguns arquivos. Eu possuo várias propriedades que precisam de reforma. Hotéis, edifícios de apartamentos, espaços comerciais. Você é arquiteta. Você supervisionaria projetos, trabalharia com empreiteiros, garantiria que os projetos ficassem dentro do orçamento e no prazo. Aquilo realmente soou razoável. Normal até. Por que eu sinto que há uma pegadinha? Eu perguntei. Porque você é esperta. Ele pousou o tablet. A pegadinha é que você estará trabalhando de perto comigo. Muito de perto. Você precisará entender como minha organização opera, quem são meus associados, em quais negócios estou envolvido. Você verá coisas, ouvirá coisas, aprenderá coisas que poderiam ser perigosas se compartilhadas com as pessoas erradas. Você quer dizer se eu for a polícia, entre outros? Sua expressão ficou séria. Eu preciso saber que você pode ser confiável, Clara. Que você não vai acordar um dia com a consciência pesada e decidir bancar a heroína. E se eu o fizer, então você e sua família enfrentarão consequências. Ele disse isso calmamente. Factualmente, eu protejo o que é meu. Eu também destruo ameaças ao que eu construí. Um arrepio percorreu minha espinha. Você está me ameaçando? Eu estou sendo honesto com você. Algo que eu suspeito que você aprecie. Ele se levantou, caminhou até um carrinho de bar, serviu 2 copos de líquido âmbar. Você quer entrar no meu mundo? Você precisa entender as regras. Ele me entregou um copo. Nossos dedos se tocaram novamente, aquele mesmo choque elétrico. Eu tomei um gole, o uísque queimando agradavelmente pela minha garganta. Eu não vou te trair, eu disse. Não porque eu tenha medo das consequências, mas porque esta é minha escolha, minha dívida a pagar. Eu honrarei isso. Julian me estudou por um longo momento. Então ele levantou seu copo. 2 parcerias interessantes. Eu bati meu copo contra o dele para pagar dívidas. Quando você pode começar? Ele perguntou. Eu preciso de 2 semanas para avisar na minha firma. Você tem 1 semana. Isso não é tempo suficiente para 1 semana, Clara. Sua voz era firme. Este é meu mundo, minhas regras. Se você quer trabalhar para mim, você se adapta ao meu cronograma. Eu queria argumentar, mas eu já tinha forçado o suficiente, 1 semana. Bom, ele pegou uma pasta, entregou-a para mim. Este é seu primeiro projeto. Um hotel em Midtown. Atualmente um desastre. Eu quero ele redesenhado, renovado e reaberto em 6 meses. Eu abri a pasta, meus olhos se arregalando com o escopo do trabalho. 6 meses é agressivo para uma renovação completa. Eu não pago por mediocridade. Você não está me pagando de forma alguma. Eu estou trabalhando para pagar uma dívida, lembra? Aquele sorriso perigoso novamente. Então é melhor você ter certeza de que está perfeito. O resto da reunião foi negócios. Ele delineou expectativas. Me apresentou ao seu assistente, Marcos, um homem quieto com olhos afiados que parecia ver tudo. Me mostrou o espaço de escritório que eu usaria, uma sala com paredes de vidro com uma vista quase tão impressionante quanto a de Julian. Quando eu saí, minha cabeça estava girando com informações, prazos e a pura magnitude do que eu tinha concordado. Mas por baixo da ansiedade havia algo mais. Excitação. Eu tinha acabado de me entregar para trabalhar para um chefe da máfia pelos próximos 4 anos. Eu deveria ter ficado apavorada. Em vez disso, eu mal podia esperar para começar. A semana passou num piscar de olhos. Eu avisei na minha firma. Meu chefe desapontado, mas compreensivo. Eu disse aos meus amigos que eu estava aceitando uma oportunidade melhor,
o que não era inteiramente uma mentira. Eu ignorei as ligações diárias da minha mãe me implorando para reconsiderar. E toda noite eu sonhava com olhos de nuvem de tempestade e sorrisos perigosos. No meu primeiro dia oficial, eu cheguei ao prédio de Julian às 7h da manhã, pronta para provar que eu pertencia aqui. Marcos me encontrou no elevador com café e um olhar de conhecimento. Ele já está aqui, Marcos disse. Está aqui desde as 5. Ele alguma vez dorme? Não muito. Marcos me levou ao meu novo escritório. Aviso justo, ele vai te testar, empurrar seus limites, ver se você quebra. Eu não quebro facilmente. Bom, você precisará disso. Ele pausou na porta. Ele não é um homem mau, senhorita Whitman. Perigoso, sim. Implacável quando necessário. Mas não mau. Lembre-se disso quando as coisas ficarem difíceis. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, Marcos se foi. Eu passei a manhã revisando o projeto do hotel, fazendo anotações, criando esboços preliminares. Ao meio-dia, Julian apareceu na minha porta, encostado no batente como se tivesse todo o tempo do mundo. Almoço, ele disse. Eu trouxe um sanduíche, cancele. Nós vamos sair. Eu queria protestar, mas o olhar em seu rosto disse que isso não era uma sugestão. Eu peguei minha bolsa e o segui até seu elevador particular para a garagem onde um Mercedes preto esperava. Ele dirigia ele mesmo, eu notei. Sem motorista, sem segurança seguindo. Apenas nós dois em um carro que provavelmente custava mais que meu salário anual. Onde nós estamos indo? Eu perguntei. Você vai ver. Nós dirigimos pelo centro para um bairro que eu nunca tinha visitado. Classe trabalhadora, edifícios antigos, lojas familiares. Julian parou em frente a um pequeno restaurante italiano. O tipo de lugar com toalhas de mesa xadrez e velas e garrafas de vinho. No momento em que entramos, tudo parou. O dono correu, cumprimentando Julian em italiano rápido, beijando ambas as suas bochechas. Outros clientes assentiram respeitosamente. Uma mulher trouxe pão sem ser pedida. Nós fomos sentados em uma mesa de canto longe de outros clientes. O próprio dono pegou nosso pedido, falando em italiano com Julian, que respondeu fluentemente. Você fala italiano, eu disse quando estávamos sozinhos. Minha avó insistiu. Disse que esquecer suas raízes era o primeiro passo para se perder. Ele serviu vinho. Seus movimentos fáceis, confortáveis. Este era o restaurante dela, na verdade. Ela o administrou por 40 anos antes de falecer. Eu olhei ao redor com novos olhos, fotos de família nas paredes, receitas provavelmente passadas por gerações. É bonito. Ela teria gostado de você, Julian disse quase para si mesmo. Por quê? Porque você não se curva. Ele encontrou meus olhos através da mesa. Ela sempre disse que uma pessoa que não se dobra ou vai quebrar ou se tornará forte o suficiente para ficar sozinha. Ela gostaria de saber qual você será. Eu ainda estou de pé. Não estou? Por enquanto. A comida chegou. Molho de massa caseiro que tinha gosto de que a avó de alguém tinha passado horas aperfeiçoando-o. Nós comemos em silêncio confortável por um tempo, antes que Julian falasse novamente. Me conte sobre você, ele disse. Não a versão do currículo, a versão real. Por que você quer saber? Porque você vai estar trabalhando para mim por 4 anos. Eu gostaria de saber com quem estou lidando. Justo o suficiente. Eu tenho 28. Eu queria ser arquiteta desde os 10 e vi meu tio ajudar a projetar um centro comunitário em nosso bairro. Eu gosto de resolver quebra-cabeças, odeio desonestidade e tenho uma tendência a falar antes de pensar. Eu notei essa última parte. E você? Eu perguntei. Quem é Julian Moretti quando ele não está sendo um aterrorizante chefe da máfia? Sua risada foi inesperada. É assim que você me vê? Aterrorizante. Você literalmente ameaçou minha família. Eu declarei consequências. Há uma diferença. Semântica. Semântica importante. Ele pousou seu garfo. Eu cresci a 3 quarteirões daqui. Família pobre. Crianças demais. Não dinheiro suficiente. Meu pai trabalhou até a morte na construção.
Minha mãe limpava casas até suas mãos sangrarem. Eu os vi lutar. Os vi se curvar a pessoas que não mereciam seu respeito. Os vi aceitar migalhas quando eles mereciam banquete. Não havia autopiedade em sua voz, apenas fatos, declarados claramente. Quando eu tinha 16, eu decidi que nunca mais me curvaria a ninguém. Ele continuou: eu nunca deixaria as circunstâncias ditarem minha vida. Eu assumiria o controle, construiria algo, criaria poder onde não havia nenhum, quebrando a lei. Ao entender que a lei está quebrada, ele corrigiu. O sistema é projetado para manter pessoas como minha família oprimidas. Então, eu construí meu próprio sistema. Essa é uma filosofia perigosa. É uma honesta. Ele recostou-se. Eu não finjo ser um homem bom, Clara. Eu fiz coisas das quais não me orgulho. Fiz escolhas que me assombram. Mas toda pessoa que trabalha para mim tem comida em sua mesa, tem cuidados médicos para suas famílias, tem proteção em um mundo que os mastigaria e os cuspiria. Robin Hood com uma arma. Apenas um homem que cuida dos seus. A sinceridade em sua voz me surpreendeu. Eu esperava arrogância, talvez alguma autojustificação. Em vez disso, eu ouvi convicção, propósito. Você realmente acredita no que faz? Eu disse, você não acredita no que faz? Criar espaços onde as pessoas vivem, trabalham, encontram beleza. Isso é diferente, é? Nós dois construímos coisas. Nós dois protegemos pessoas. Você apenas trabalha dentro de um sistema que você confia. Eu trabalho fora de um que eu não confio. Eu não tinha uma resposta para isso. O resto do almoço foi mais fácil. Nós falamos sobre arquitetura, sobre a cidade, sobre tudo exceto o peso da dívida e obrigação pairando entre nós. E por breves momentos, eu quase podia esquecer que eu estava almoçando com um criminoso. Quase. Porque toda vez que Julian sorria, toda vez que seus olhos demoravam nos meus, toda vez que sua mão acidentalmente roçava a minha, alcançando o vinho, eu me lembrava exatamente quem ele era. E pior, eu me lembrava que eu estava começando a gostar dele. De qualquer forma, o projeto do hotel consumiu minha vida. Eu passava 12 horas por dia no canteiro de obras, revisando plantas, discutindo com empreiteiros, tomando decisões sobre tudo, desde paredes de carga até acabamentos de maçanetas. Era exaustivo, frustrante e exatamente o que eu precisava para me distrair do fato de que eu estava trabalhando para Julian Moretti, exceto que ele não me deixaria esquecer. A cada poucos dias ele aparecia no local, às vezes com Marcos, às vezes sozinho. Ele caminhava pelos espaços que eu estava redesenhando, fazia perguntas que provavam que ele realmente entendia a arquitetura, fazia sugestões que eram irritantemente boas. Os trabalhadores o respeitavam, eu notei, não por medo, embora houvesse definitivamente isso, mas algo mais próximo de lealdade. O lobby está se formando, ele disse uma tarde, parado no que eventualmente seria um paraíso art deco de mármore e latão. Atualmente era concreto exposto e andaimes. Você tem um bom olho. Obrigada, eu disse limpando poeira do meu tablet. Eu me vesti casualmente para o trabalho no local, jeans e uma camisa de trabalho, meu cabelo em um rabo de cavalo. Eu provavelmente parecia um desastre. Julian, é claro, parecia perfeito em seu terno sob medida. Nem uma partícula de poeira ousando pousar nele. Problema com as licenças surgiu, ele disse casualmente. Inspetor da cidade alega que os planos elétricos não atendem ao código. Meu estômago afundou. Isso é impossível. Eu verifiquei tudo 3 vezes. Eu sei. Ele está procurando um suborno. Você está falando sério? A expressão de Julian escureceu. Infelizmente, o inspetor tem um problema com jogos de azar e acha que pode extorquir meu projeto por dinheiro extra. Nós não podemos subornar um oficial da cidade, eu disse. Isso é ilegal. Então, é metade do que mantém a cidade funcionando, Julian. Ele levantou uma mão.
Eu não estou te pedindo para fazer nada. Eu estou te informando que está resolvido. Como? Melhor você não saber. Pigarrada. Não. Eu dei um passo para mais perto, inclinando minha cabeça para trás para encontrar seus olhos. Você disse que eu precisava entender como sua organização funciona. Isso é parte disso. Me diga. Ele me estudou, algo calculista em seu olhar. Você tem certeza que quer saber? Sim, o inspetor tem uma filha em Forum. A mensalidade é cara. Seus cobradores de dívidas estavam rondando. Julian pegou seu telefone, me mostrou uma confirmação de transferência. Eu paguei suas dívidas, todas elas, anonimamente. Eu pisquei. Você... Você o ajudou? Eu resolvi um problema. Agora ele não precisa me extorquir e nós obtemos nossas licenças aprovadas legitimamente. Não foi assim que eu esperava que essa conversa fosse. O que você esperava? Que eu ameaçaria quebrar as pernas dele? Os lábios de Julian se curvaram. Eu não sou um vilão de desenho animado, Clara. A violência é cara e bagunçada. É muito mais fácil descobrir o que alguém precisa e dar a eles. Isso é realmente meio brilhante. Eu sou ocasionalmente capaz de sutileza. Ele guardou seu telefone no bolso. Jantar hoje à noite, 8.000. Eu enviarei um carro. Eu não concordei com o jantar. Você também não discordou. Ele se virou para sair, então pausou. Use algo bonito. Nós vamos a algum lugar que exige mais do que jeans e um rabo de cavalo, Julian. Mas ele já estava se afastando, seu motorista aparecendo como se invocado por telepatia. Eu observei o Mercedes se afastar, irritada por ele simplesmente ter assumido que eu diria sim, mais irritada por ele estar certo. Às 7h45 eu estava em meu apartamento, pigarrada, olhando para meu armário. Vista algo bonito, ele havia dito. O que isso significava para um jantar com um chefe da máfia? Eu optei por um vestido preto, simples, mas elegante, com saltos que faziam minhas pernas parecerem infinitas. Brincos de diamante que minha avó me deixou, cabelo solto e cacheado, batom vermelho porque eu precisava de armadura. Quando o carro chegou, não era Marcos dirigindo. Era Julian ele mesmo, encostado em um Mercedes diferente. Este azul meia-noite e ainda mais caro que o primeiro. Ele me observou descer os degraus do meu apartamento, sua expressão ilegível. Mas seus olhos viajaram dos meus saltos para o meu rosto com uma intensidade que me fez sentir como se a temperatura tivesse subido 10 graus. Você se arruma bem, ele disse quando eu o alcancei. Você diz isso como se estivesse surpreso. Não surpreso, apreciativo. Ele abriu a porta do passageiro. Vamos. O restaurante era o tipo de lugar sobre o qual eu só tinha lido. Estrelas Michelin, listas de reserva, meses de duração, preços que exigiam sair sozinho. O maître cumprimentou Julian pelo nome e nos levou a uma sala de jantar privada com vista para as luzes da cidade. Isso é excessivo, eu disse enquanto ele segurava minha cadeira. Isto é terça-feira. Ele sentou-se à minha frente, a luz da vela projetando sombras em seu rosto. Você tem trabalhado 14 horas por dia por 2 semanas seguidas. Você merece uma refeição decente. Eu estou trabalhando para pagar uma dívida. Eu não deveria estar gostando. Quem disse? Ele serviu vinho de uma garrafa que eu não conseguia pronunciar. Você acha que eu quero você infeliz por 4 anos? Eu presumi que o sofrimento era parte da punição. Isso não é um castigo, Clara. É um trabalho. Seu tom suavizou. Um trabalho que você está fazendo notavelmente bem, a propósito. O empreiteiro me disse que você redesenhou todo o quarto andar em um dia quando os planos originais se mostraram estruturalmente insustentáveis. Eu tentei não me sentir satisfeita com o elogio. Falhei. Precisava ser feito. A maioria das pessoas teria entrado em pânico. Você resolveu. Ele levantou seu copo para solucionadores de problemas. Eu bati meu copo contra o dele por realizar o trabalho. O vinho era incrível. A comida era ainda melhor. Nós falamos sobre o hotel, sobre a arquitetura, sobre a cidade. Julian me contou sobre outras propriedades que ele possuía, seus planos de desenvolvimento.
Eu contei a ele sobre projetos que eu tinha sonhado em projetar, espaços que eu queria criar. Era fácil, fácil demais. Como se fôssemos duas pessoas normais em um encontro normal, não um criminoso, e a mulher trabalhando para pagar a dívida de seu pai. Posso te perguntar algo? Eu disse entre o segundo e o terceiro prato. Depende da pergunta. Por que você realmente veio ao jantar da minha família naquela noite? Você poderia ter enviado Marcos. Poderia ter lidado com a dívida de uma dúzia de maneiras diferentes. Por que você veio você mesmo? Julian girou seu vinho, considerando. Honestamente, eu estava curioso sobre seu pai. Ele vinha se esquivando de pagamentos, dando desculpas. Eu queria ver que tipo de homem pega dinheiro emprestado de mim e depois tenta se esconder. E, e eu encontrei um homem assustado protegendo sua família da única maneira que ele sabia. Ele encontrou meus olhos. Eu respeitei isso, mesmo que sua execução fosse terrível. Você tem uma estranha definição de respeito. Eu tenho uma realista. Ele se inclinou para a frente. Seu pai cometeu erros, mas ele os cometeu pelas razões certas. Isso importa para a pigarrada a mim. Por causa do seu próprio pai? Algo cintilou em seu rosto. Porque eu entendo como é ver seus pais sacrificarem tudo e não ser o suficiente. A vulnerabilidade em sua voz me pegou desprevenida. Este era Julian Moretti, temido chefe do crime, admitindo fraqueza, admitindo dor. Pigarrada. É por isso que você faz o que faz? Eu perguntei suavemente. Para compensar o que seus pais não puderam ter parcialmente, ele pousou seu copo. Também, porque eu sou bom nisso, porque as pessoas dependem de mim, porque alguém tem que ficar entre os poderosos e os desamparados. E eu decidi que poderia muito bem ser eu. Mesmo que isso signifique quebrar a lei, especialmente então. Sua intensidade me prendeu à minha cadeira. A lei é escrita por pessoas que nunca lutaram, que nunca viram sua mãe chorar porque ela não pode pagar remédios, que nunca viram seu pai trabalhar em 3 empregos e ainda não conseguir pagar o aluguel. A lei não protege pessoas como eles. Então, eu faço. Você realmente acredita nisso? Eu sei. Ele estendeu a mão pela mesa, sua mão cobrindo a minha. Você cresceu confortável, Clara. Segura. Eu não estou criticando isso, mas significa que você nunca teve que questionar se o sistema funciona. Porque para você, funciona. Sua mão era quente, forte. Eu deveria ter me afastado. Em vez disso, eu virei minha palma para cima. Deixei nossos dedos se entrelaçarem. E para você, não funciona. Nunca funcionou. Nós sentamos assim, mãos ligadas pela mesa, o peso de mundos diferentes pressionando entre nós. Então o telefone de Julian zumbiu. Ele franziu a testa, afastando-se para verificar. Sua expressão ficou fria. Eu preciso atender isso. Ele saiu da sala de jantar privada. Pelo vidro, eu podia vê-lo andando de um lado para o outro, sua voz afiada, sua postura tensa. Quando ele retornou 5 minutos depois, o calor fácil tinha sumido, substituído pelo homem perigoso da mesa de jantar da minha família. Nós precisamos ir, ele disse. O que há de errado? Nada com que você precise se preocupar, Julian. Agora, Clara, seu tom não deixou espaço para discussão. A volta foi silenciosa. O que quer que estivesse se formando entre nós durante o jantar foi enterrado sob qualquer notícia que ele havia recebido. Quando paramos no meu prédio, ele não saiu para abrir minha porta, apenas olhou direto para frente, mandíbula cerrada. Obrigada pelo jantar, eu disse, incerta do que mais dizer. CL. Ele se virou para mim e eu vi algo em seus olhos que eu não tinha visto antes. Medo. Seja cuidadosa pelos próximos dias. Não vá a lugar nenhum sozinha. Se algo parecer estranho, se alguém te abordar, você me liga imediatamente. Entende? Você está me assustando. Bom, você deveria estar assustada. Ele pegou seu telefone e digitou rapidamente. Eu estou te designando segurança. Eles serão discretos,
Mas eles estarão lá. O que aconteceu? Alguém está desafiando meu território, fazendo movimentos, tentando minar meu controle. Suas mãos apertaram o volante. Está sendo resolvido, mas até que esteja, todos próximos a mim estão em risco. Próxima a você, Julian. Eu estou apenas trabalhando para pagar uma dívida. Ele olhou para mim, então, realmente olhou para mim, e o que eu vi em seus olhos fez minha respiração prender. É isso que você pensa que isso é, não é? Ele riu, mas não havia humor nisso, Deus. Você é ou incrivelmente ingênua, ou incrivelmente boa em mentir para si mesma. O que isso supostamente significa? Significa que eu não janto com meus funcionários, Clara. Eu não passo horas conversando com eles sobre arquitetura e sonhos e dor de infância. Eu não seguro as mãos deles através das mesas e desejo poder fazer mais. Meu coração estava acelerado. Julian, entre. Sua voz era rouca. Tranque sua porta. Não a atenda para ninguém, exceto a segurança que eu estou enviando. Eu te ligo amanhã. Eu queria argumentar, queria exigir explicações. Mas o olhar em seu rosto me disse que não era a hora. Então eu saí do carro, caminhei até meu prédio e não olhei para trás. Dentro do meu apartamento, eu me encostei na porta, minha mente girando. O que ele quis dizer? O que estava acontecendo entre nós? E por que a ideia de Julian estar em perigo fazia meu peito doer? Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sua segurança está a postos. SUV preto do outro lado da rua. Não os reconheça. Fique segura. M. Marcos. Julian já tinha providenciado proteção. Eu caminhei até minha janela, espiei pelas cortinas. Com certeza, um SUV preto estava parado na calçada, duas figuras visíveis nos assentos dianteiros, observando, esperando, me protegendo. Eu deveria ter me sentido violada, monitorada. Em vez disso, eu me senti segura. O que estava acontecendo comigo? Os próximos 3 dias foram tensos. Eu fui para o trabalho, o SUV preto sempre 2 carros atrás. Eu me encontrei com empreiteiros, a equipe de segurança sempre visível na minha visão periférica. Eu tentei focar no hotel, em prazos e orçamentos, mas eu continuava pensando nas palavras de Julian. Eu não janto com meus funcionários. O que éramos então? No quarto dia, Julian apareceu no canteiro de obras. Ele parecia exausto, sombras sob seus olhos, sua aparência geralmente perfeita, ligeiramente amarrotada. Mas quando ele me viu, algo em sua expressão suavizou. Caminhe comigo, ele disse. Nós caminhamos pelo esqueleto do hotel, passando por trabalhadores que rapidamente encontraram razões para estar em outro lugar. A presença de Julian fazia isso. Ele me levou para o que eventualmente seria o terraço da cobertura, atualmente apenas concreto exposto e uma vista espetacular da cidade. Está resolvido, ele disse sem preâmbulo. A ameaça está neutralizada. O que isso significa? Significa que você está segura agora. A segurança pode ser retirada. Julian, o que aconteceu? Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para a cidade. Alguém pensou que poderia invadir meu território. Pensou que eu era fraco, distraído. Eles estavam errados. Você... Alguém se machucou? Importa. Sim. Ele se virou para me encarar. Por quê? Porque você quer confirmar que eu sou o monstro que você pensa que eu sou? Porque você quer uma razão para parar de olhar para mim do jeito que você tem olhado para mim? Eu não acho que você seja um monstro. Então, o que você pensa que eu sou? Eu não sei. Era a verdade. Eu não sei o que pensar mais. Julian se moveu para mais perto e eu podia sentir o cheiro de sua colônia, ver os brilhos dourados em seus olhos cinzentos. Você quer saber o que aconteceu? Ok, eu me encontrei com o homem tentando tomar meu território. Eu expliquei que suas ambições iriam fazer pessoas serem mortas. Ele discordou. Então eu mostrei a ele evidências de cada crime que ele havia cometido, cada esqueleto em seu armário, cada segredo que ele pensou estar enterrado. E eu dei a ele uma escolha: recuar ou ver sua vida inteira desmoronar.
E ele recuou. Ele fez. Então ninguém se machucou. Não desta vez, mas você o teria machucado se necessário. Sim. A honestidade foi brutal. Você nem vai fingir o contrário. Eu nunca fingi com você, Clara. Eu não vou começar agora. Ele acariciou meu rosto com uma mão, seu polegar roçando meu osso da face. Eu sou o que eu sou. Eu fiz coisas que não posso desfazer. Fiz escolhas que não posso desfazer. Mas eu não vou mentir para você sobre isso. Por que não? Seria mais fácil. Porque você merece a verdade. Sua voz caiu para quase um sussurro. Porque quando você olha para mim, eu quero que você veja o verdadeiro eu. Não a versão que eu mostro para todos os outros. Não o monstro, não o herói, apenas eu, Julian. Eu respirei o nome dele e soou como uma oração. Me diga para ir embora, ele disse. Me diga que isso é apenas um trabalho, que você está apenas pagando uma dívida, que não há nada entre nós. Diga e eu vou recuar. Eu serei profissional, manterei minha distância, deixarei você trabalhar em paz. E se eu não disser, seus olhos escureceram, então paramos de fingir. Fingir o quê? Que eu não penso em você a cada momento de cada dia. Que eu não fico olhando o relógio esperando por desculpas para te ver. Que eu não fico acordada à noite imaginando como seria? Ele parou, mandíbula cerrada. Para quê? Eu sussurrei. Em vez de responder, ele, pigarrada, me beijou. Seus lábios eram firmes, exigentes, com gosto de café e perigo. Sua mão emaranhada em meu cabelo, a outra apertando minha cintura, me puxando contra seu corpo. Eu ofeguei e ele aprofundou o beijo, explorando, reivindicando, acendendo cada terminação nervosa. Eu deveria tê-lo empurrado para longe. Deveria tê-lo lembrado sobre limites, sobre profissionalismo, sobre o fato de que isso era insano. Em vez disso, eu o beijei de volta. Minhas mãos encontraram seu peito, sentindo o músculo sólido sob sua camisa, o batimento de seu coração combinando com o meu. Sua língua varreu contra a minha, e eu fiz um som que eu não reconheci. Necessitada e desesperada, Julian gemeu, me pressionando contra um pilar de concreto. Suas mãos percorreram meu corpo, possessivas e reverentes ao mesmo tempo. Eu sentia a evidência de seu desejo contra meu quadril. Senti meu próprio corpo respondendo de maneiras que eu nunca tinha experimentado. Isso era perigoso. Isso estava errado. Isso era tudo o que eu queria. Clara, ele respirou contra meus lábios, então beijou do meu queixo ao meu pescoço. Deus, Clara, você vai me matar. Julian, nós não podemos. Nós não deveríamos. Eu sei, mas ele não parou. Seus dentes roçaram meu ponto de pulso, me fazendo estremecer. Me diga para parar. Me diga que você não quer isso. Eu não conseguia formar palavras. Mal conseguia formar pensamentos. Eu não consigo. Ele se afastou, seus olhos procurando os meus. Não consegue me dizer para parar ou não consegue querer isso. Ambos, nenhum, eu não sei. Um sorriso curvou seus lábios, perigoso e satisfeito. Então me deixe tornar isso simples. Eu quero você, Clara Whitman. Pigarrada. Eu te quis desde que você me repreendeu na mesa de jantar da sua família. Desde que você me enfrentou quando ninguém mais ousou. Desde que você entrou no meu escritório naquele terno azul marinho, parecendo que estava pronta para conquistar o mundo. Esta é uma ideia terrível, eu disse, mas minhas mãos estavam fechadas em punho em sua camisa, segurando-o perto. Provavelmente. Ele me beijou novamente, mais suave desta vez. Mas eu nunca fui muito boa em evitar ideias terríveis. Julian, diga não, ele murmurou contra meus lábios. Diga que você não quer isso e eu irei embora. Eu serei seu chefe, nada mais. Você pagará sua dívida e nunca mais falaremos disso. E se eu não conseguir dizer não, então nós resolvemos isso juntos. Eu olhei para ele. Este homem perigoso, complicado, irritante. Este homem que me aterrorizava e me intrigava.
Este homem que de alguma forma tinha passado por todas as defesas que eu tinha. Isso é insano, eu disse completamente. Você é um criminoso. Tecnicamente, eu estou trabalhando para pagar a dívida do meu pai. Por mais 3 anos e 7 meses. Sim, isso quebra todas as regras de profissionalismo. Pigarrada. A maioria delas, pelo menos. Eu deveria ter ido embora, deveria ter terminado isso antes que começasse. Deveria ter ouvido a parte lógica do meu cérebro gritando que isso era um desastre esperando para acontecer. Pigarrada. Em vez disso, eu o puxei para baixo e o beijei novamente. Desta vez, não houve hesitação, nem questionamento, apenas pura vontade elétrica. Suas mãos apertaram meus quadris, me puxando para mais perto. Meus dedos se emaranharam em seu cabelo. Nós estávamos perdidos um no outro, no gosto e na sensação e na esmagadora correção disso. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, Julian pressionou sua testa na minha. Isso muda as coisas. Eu sei que complica tudo. Eu sei. Nós provavelmente deveríamos falar sobre isso. Estabelecer limites. Descobrir como isso funciona. Provavelmente, ele sorriu contra meus lábios, mas não agora. Não agora. Então, nós não conversamos. Nós apenas ficamos ali, nos abraçando em um canteiro de obras, observando as luzes da cidade cintilarem abaixo de nós. E fingimos que o que estávamos fazendo não mudaria absolutamente tudo. Namorar um chefe da máfia foi surpreendentemente não tão diferente de namorar qualquer outra pessoa, exceto pela equipe de segurança e os telefones criptografados e o fato de que às vezes Julian desaparecia por horas com um certo negócio sobre o qual eu aprendi a não perguntar muito. Mas o resto era quase normal. Nós jantávamos na maioria das noites, às vezes em restaurantes chiques, mais frequentemente naquele pequeno lugar italiano que tinha sido de sua avó. Ele me trouxe café durante longos dias no canteiro de obras. Eu o ajudei a revisar contratos para novas propriedades. Nós discutimos sobre arquitetura e política, e se abacaxi pertencia à pizza. Debates acalorados que geralmente terminavam conosco nos beijando até esquecermos sobre o que estávamos discutindo. Eu estava me apaixonando por ele. Pigarrada. A percepção me atingiu em uma manhã de terça-feira aleatória, enquanto eu o observava revisar plantas em meu escritório. Ele tinha arregaçado as mangas, sua testa franzida em concentração, ocasionalmente resmungando em italiano quando algo não fazia sentido. O sol da manhã pegava o prata em seu cabelo escuro, destacava a linha forte de sua mandíbula, a intensidade em seus olhos cinzentos. Ele olhou para cima, me pegou olhando fixamente. O quê? Nada, eu disse, mas eu não conseguia parar de sorrir. Você está me olhando como se eu tivesse algo no meu rosto. Você não tem? Então por que o sorriso? Porque eu te amo, eu pensei. Porque de alguma forma, pigarrada, impossivelmente, você se tornou a melhor parte do meu dia. Porque eu não consigo mais imaginar minha vida sem você nela. Apenas apreciando a vista, eu disse em vez disso. Ele pousou as plantas, moveu-se ao redor da mesa, me puxou para os meus pés. A vista, hein? Não é ruim. Não ruim, ele repetiu, seus braços envolvendo minha cintura. Eu acho que preciso trabalhar na minha apresentação. Sua apresentação está boa. Apenas boa. Talvez um pouco melhor do que boa. Ele me beijou lento e profundo. O tipo de beijo que fazia meus dedos dos pés se enroscarem e meu cérebro ter um curto-circuito. Quando ele se afastou, seus olhos estavam escuros com promessa. Melhor, chegando lá, eu consegui dizer. Sua risada ressoou através de seu peito para o meu. Seu problema, Clara Whitman. Você começou. Sem arrependimentos, no entanto. Nenhum. Ele ficou um pouco mais sério, sua mão subindo para acariciar meu rosto. Nenhum único. Você. Eu deveria ter tido arrependimentos. Deveria ter questionado cada escolha que me levou aqui.
Mas olhando em seus olhos, sentindo o calor sólido dele, sabendo que ele de alguma forma tinha se tornado minha pessoa, apesar de toda a razão lógica para não ser, eu não conseguia encontrar uma única coisa que eu queria mudar. Sem arrependimentos, eu disse. Nós fomos interrompidos por Marcos pigarreando da porta. Julian suspirou, mas não me soltou. Sim, Marcos. Você tem a reunião em 20 minutos com os incorporadores imobiliários de Queens. Cancele. Senhor, eles têm esperado 3 semanas por esta reunião. Então eles podem esperar mais. Julian, eu disse, empurrando gentilmente seu peito. Vá para sua reunião. Eu preciso finalizar os designs dos banheiros de qualquer forma. Designs de banheiro são importantes. Não tão importantes quanto incorporadores imobiliários. Discutível. Mas ele me soltou, roubando mais um beijo rápido. Jantar hoje à noite. Eu estou pensando em Ty. Ty parece perfeito. Eu o observei sair com Marcos, já discutindo negócios, e senti aquele calor perigoso se espalhar pelo meu peito novamente. Eu estava tão perdida por este homem. O projeto do hotel estava quase completo. 3 meses de trabalho intensivo tinham transformado o desastre em algo bonito. Elegância, Art Deco encontra luxo moderno. Cada detalhe perfeito, dos pisos de mármore aos acessórios de latão ao jardim na cobertura que eu tinha projetado como uma surpresa. Julian caminhou pelo lobby quase pronto, sua expressão ilegível. Eu o segui nervosamente, esperando por sua reação. Nós estávamos namorando há 2 meses agora. Mas sua opinião sobre meu trabalho ainda importava. Talvez importasse demais. Bem, eu finalmente perguntei quando o silêncio se tornou insuportável. Ele se virou e o sorriso que se espalhou pelo seu rosto era pura alegria. Está perfeito, Clara. Isso está além de qualquer coisa que eu imaginei. Sério? Sério? Ele me puxou para perto, beijando minha testa. Você é incrivelmente talentosa. Você sabe disso, certo? Eu talvez precise ouvir isso mais algumas vezes. Eu te direi todos os dias pelo resto da sua vida se você quiser. O resto da sua vida. As palavras pairavam entre nós, pesadas de implicação. Nós não tínhamos falado sobre o futuro, sobre o que aconteceria quando minha dívida fosse paga. Não tínhamos discutido se o que tínhamos poderia sobreviver fora da estranha bolha que havíamos criado. Julian, eu comecei, mas ele balançou a cabeça. Ainda não, ele disse suavemente. Vamos apenas aproveitar este momento. Nós resolveremos o resto depois. O depois veio mais cedo do que o esperado. 2 semanas antes da grande inauguração do hotel, meu pai apareceu no canteiro de obras. Eu não o tinha visto desde aquele primeiro jantar. Mal tinha falado com ele apesar de suas tentativas de ligar. Eu estava brava com ele por nos colocar nesta posição. Brava comigo mesma por me importar com a opinião do meu pai sobre minhas escolhas. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais grisalho, mais desgastado. Clara, ele disse, sua voz incerta. Podemos conversar? Eu queria dizer não. Queria mandá-lo embora, mas a curiosidade venceu. 5 minutos. Nós caminhamos para o jardim na cobertura, o espaço que se abriria para os hóspedes em 2 semanas. As plantas já estavam instaladas, o assento arranjado, a vista deslumbrante. Isso é bonito. Meu pai disse que você fez isso. Sim. Eu sempre soube que você era talentosa, mas isso, Clara, isso é extraordinário. Obrigada. As palavras soaram rígidas, formais. Eu sei que você está zangada comigo, ele continuou. Você tem todo o direito de estar. Eu fiz escolhas terríveis. Coloquei nossa família em risco. Deixei você se sacrificar para consertar meus erros. Sim, você fez. Ele estremeceu, mas assentiu. Eu tenho tentado consertar isso. Eu vendi a empresa semana passada. Consegui um bom preço, o suficiente para pagar a maior parte do que eu já devo. Eu queria te contar para te libertar deste arranjo. Meu coração parou. O quê? Eu estou pagando a dívida, Clara. Você não tem que trabalhar para ele mais. Você pode voltar para casa.
Volte para sua vida real. Esqueça que isso alguma vez aconteceu. Eu deveria ter sentido alívio. Alegria. Isso era o que eu queria, não era? Estar livre da obrigação de não mais ser ligada a Julian por dívida. Em vez disso, eu senti pânico. Quando? Eu perguntei. Quando você vai pagá-lo? Amanhã. Eu tenho uma reunião agendada. Clara, eu sei que você pensa que está fazendo a coisa certa, mas aquele homem, ele é perigoso. Você precisa se afastar dele antes que algo terrível aconteça. Você não o conhece. Pigarrada, eu sei o que ele é capaz de. Meu pai apertou meus ombros. Por favor, querida, deixe-me consertar isso. Deixe-me proteger você por uma vez. Eu não preciso de proteção de Julian. Você não está pensando claramente. Ele te manipulou. Te fez pensar? Me fez pensar o quê? Eu me afastei. Que ele é um bom homem. Que ele se importa comigo. Que talvez, apenas talvez, as pessoas sejam mais complicadas do que suas piores escolhas. Ele está te usando. Ele está me amando. As palavras explodiram antes que eu pudesse pará-las. Ele está me amando, pai. E eu estou o amando de volta. E você pagar a dívida não muda isso. Meu pai me encarou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Você não pode estar falando sério, Clara. Você não pode possivelmente... Não pode possivelmente o quê? Amá-lo. Por que não? Porque ele é um criminoso. Porque ele ameaçou nossa família. Por quê? Porque ele não é bom o suficiente para mim. Eu ri amargamente. Isso é rico vindo do homem que apostou o futuro de sua filha para salvar seu negócio. As palavras foram cruéis. Eu me arrependi delas imediatamente, mas meu pai apenas desanimou, parecendo todos os seus 60 anos. Você está certo. Eu não tenho nenhuma superioridade moral aqui. Mas, Clara, por favor, pense no que você está fazendo. Um relacionamento com um homem assim não pode terminar bem. Talvez não, mas é minha escolha a fazer. É? Ou você está apenas dizendo isso a si mesma porque está presa? A pergunta me assombrou depois que ele saiu. Eu estava apenas com Julian por causa da dívida? Eu teria dado uma chance a ele se as circunstâncias fossem diferentes? Meus sentimentos contavam se eles tivessem nascido da obrigação. Eu ainda estava lutando com esses pensamentos quando Julian me encontrou uma hora depois, ainda no terraço olhando para a cidade enquanto o sol se punha. Marcos disse, seu pai esteve aqui. Ele disse sentando-se ao meu lado em um banco. Quer falar sobre isso? Ele está pagando a dívida amanhã. Julian ficou muito quieto. Eu vejo. Você não parece surpreso. Eu não estou. Ele ligou semana passada, perguntou sobre o valor da compra. Eu dei a ele, eu me virei para encará-lo. Você sabia e você não me contou. Não era minha notícia para compartilhar. Mas você não se importa. Assim que a dívida for paga, eu não preciso trabalhar para você mais. Eu poderia ir embora. Você poderia, ele concordou calmamente. É isso que você quer? Eu não sei o que eu quero. A confissão pareceu arrancar um curativo. Eu não sei se o que nós temos é real ou apenas síndrome de Estocolmo ou algo assim. Síndrome de Estocolmo, ele repetiu. Algo perigoso cintilando em seus olhos. É isso que você pensa que isso é? Eu não sei. Como eu posso saber? Meu pai está certo. Nós nos conhecemos por causa de dívida e obrigação. Pigarrada, você teria sequer me notado se minha família não te devesse dinheiro. Sim. A certeza em sua voz me fez pausar. Como você pode ter certeza? Porque eu te notei, Clara, naquela noite no jantar. Antes que eu soubesse quem você era, antes que a discussão da dívida sequer começasse, você entrou naquela sala de jantar, usando um vestido azul, seu cabelo solto, e você olhou para mim como se não estivesse com medo, como se estivesse pronta para lutar se necessário. Ele se virou para me encarar completamente. Eu te notei imediatamente. A dívida apenas me deu uma desculpa para te manter por perto. Mas você teria me perseguido sem isso? Honestamente, provavelmente não.
Ele passou uma mão pelo cabelo. Minha vida não é exatamente de propícia a relacionamentos. A maioria das mulheres não quer ter nada a ver comigo quando sabem o que eu sou. E as que querem estar comigo, eles geralmente querem o poder, o dinheiro, o perigo. Não a mim. E eu sou diferente. Você nunca me pediu nada. Nunca tentou usar nosso relacionamento para ganho. Você discutiu comigo sobre cores de tinta por 3 horas semana passada porque você genuinamente se importava em acertar. Não porque você queria me impressionar. Ele pegou minha mão. Você me vê, Clara. Não o chefe da máfia. Não o criminoso. Eu, Julian, o homem que gosta de filmes de ação terríveis e queima torrada e não consegue cantar para salvar sua vida, mas tenta mesmo assim no chuveiro. Apesar de tudo, eu sorri. Você realmente não consegue cantar. Eu sei que é trágico. Seu polegar traçou círculos na minha palma. Mas aqui está a coisa. Seu pai pagar a dívida não muda como eu me sinto sobre você. Apenas remove a complicação, a coisa que tem pairado sobre nós. Mas e se eu só me sinto assim por causa da dívida? E se uma vez que eu estiver livre, eu perceber que isso foi tudo apenas? Então você vai embora. Sua voz era rouca. E isso vai me destruir. Mas eu vou te deixar ir porque eu te amo demais para te prender se você não quiser ser presa. O mundo parou de girar. O que você disse? Eu te amo. Ele disse isso como se fosse óbvio, como se fosse simples. Eu estou apaixonado por você, Clara. Estou há semanas, talvez meses, provavelmente desde que você me disse que eu não era dono da sua mesa de jantar. Lágrimas pinicaram meus olhos. Você me ama. Aterrorizante, não é? Completamente. Eu estava chorando agora. Não conseguia parar. Eu te amo também. Deus, Julian, eu te amo tanto. Isso me assusta. Ele me puxou para seus braços. Me segurou enquanto eu chorava contra seu peito. Então por que estamos brigando por isso? Porque eu estou assustada. Porque isso é muito mais complicado do que deveria ser. Porque amar você significa aceitar coisas sobre sua vida que me aterrorizam. Eu sei. Ele beijou o topo da minha cabeça. Eu sei, querida. E eu não posso prometer que vai ficar mais fácil. Não posso prometer que não haverá perigo ou áreas cinzentas morais ou noites em que você questionará tudo. Mas eu posso prometer que nunca vou mentir para você. Eu nunca vou te manipular. E eu passarei todos os dias tentando ser digno do presente que você está me dando. Que presente? Sua confiança. Seu amor. Você. Ele inclinou meu queixo para cima, seus olhos ferozes. Quando seu pai pagar a dívida amanhã, você estará livre. Completamente livre. E se você decidir ir embora, eu vou entender. Isso vai me matar, mas eu vou entender. E se eu ficar, então nós resolvemos isso juntos. Não mais dívida pairando sobre nós. Não mais perguntas sobre se isso é real. Apenas você e eu escolhendo um ao outro todos os dias. Eu olhei para este homem complicado, perigoso, bonito que de alguma forma tinha se tornado tudo para mim. Pensei em ir embora, voltar para minha vida segura e previsível. Pensei em nunca vê-lo sorrir, nunca ouvir sua risada, nunca sentir seus braços ao meu redor. A escolha nem foi próxima. Eu vou ficar, eu disse. Você tem certeza? Eu nunca estive mais certa de nada na minha vida. Ele me beijou então e pareceu uma promessa, como um voto, como o começo de algo novo e aterrorizante e absolutamente certo. No dia seguinte, meu pai se encontrou com Julian. Pigarrada. Eu não estava lá. Tinha insistido que eu não precisava estar. Isso era entre eles, uma transação de negócios que nada tinha a ver com meu coração. Quando Julian chegou em casa naquela noite, ele me encontrou em sua cobertura cozinhando o jantar. Eu tinha usado minha nova chave, aquela que ele tinha me dado semana passada, com mãos trêmulas e esperança em seus olhos. Oi, eu disse quando ele entrou. Como foi? As dívidas pagas. Seu pai está livre e limpo.
Ele pousou sua maleta, afrouxou sua gravata. Ele me pediu para cuidar de você. Ele fez. Ameaçou vir atrás de mim com uma espingarda se eu te machucasse. Julian sorriu. Eu respeitei isso. Disse a ele que a única pessoa que poderia te machucar pior do que ele sou eu. E eu não tenho intenção de fazê-lo. O que ele disse? Que é melhor eu falar sério porque ele pode não conseguir me vencer em uma luta, mas ele conhece pessoas que podem. Eu ri, imaginando meu pai contador tentando ser intimidante. Você disse a ele que me ama, eu disse. Pensei que ele merecia saber que sua filha não está com um monstro. Você não é um monstro. Eu estou trabalhando para acreditar nisso. Ele me puxou para perto. Então, a dívida está paga. Você está oficialmente não mais obrigada a estar aqui. E ainda assim aqui, você está fazendo o jantar na minha cozinha usando aquela chave que eu te dei. Está tudo bem? É tudo. Ele me beijou suavemente. Mas eu preciso perguntar, você tem certeza sobre isso? Sobre mim? Sobre a vida que você está escolhendo? Eu pensei em tudo que tinha nos trazido aqui. O medo e a raiva daquele primeiro jantar. A lenta revelação de que Julian era mais do que suas piores escolhas. A maneira como ele nunca uma vez tentou usar a dívida para me controlar. Em vez disso, me deu espaço para escolhê-lo livremente. Eu pensei sobre o hotel que nós tínhamos construído juntos, as noites tardias discutindo sonhos, as manhãs tranquilas acordando em seus braços, a maneira como ele olhava para mim como se eu fosse preciosa, a maneira como ele me fazia rir, a maneira como ele me desafiava a ser melhor, mais corajosa, mais verdadeira comigo mesma. Eu tenho certeza, eu disse sobre você, sobre nós, sobre tudo, até as partes complicadas, especialmente essas. Eu acariciei seu rosto em minhas mãos. Você pensa que eu não sei no que estou me metendo? Eu sou uma mulher inteligente, Julian. Eu fiz minha escolha com os olhos abertos. Deus, eu te amo. Ele respirou. Eu te amo também. Nós selamos com um beijo. Esta promessa que nós estávamos fazendo para tentar, para confiar, para construir algo real das cinzas da obrigação e do medo. A grande inauguração do hotel foi um triunfo. Cada detalhe perfeito, cada hóspede impressionado. Investidores falaram sobre projetos futuros. Empreiteiros pediram meu cartão. Meu trabalho estava sendo notado. Mas a melhor parte foi Julian ao meu lado, sua mão nas minhas costas, orgulho evidente em cada olhar. Quando nós cortamos a fita juntos, eu avistei minha família na multidão. Minha mãe chorando lágrimas felizes, Emma radiante, Michael me dando um joinha, e meu pai observando Julian e eu com algo que parecia quase aceitação. Após a cerimônia, ele me puxou para o lado. Eu estava errado sobre ele. Pigarrada. Pai, não, deixe-me dizer isso. Ele tomou um fôlego. Eu o observei esta noite. A maneira como ele olha para você. A maneira como ele te apresentou a todos como sua parceira. Certificou-se de que você recebeu crédito por cada escolha de design. A maneira como ele tem trabalhado com funcionários da cidade para financiar um centro comunitário em seu antigo bairro. Isso não é um monstro, Clara. Isso é um homem tentando fazer o bem com o que ele tem. Ele é, eu disse suavemente. Eu ainda não amo que você esteja namorando um criminoso, mas eu amo que você esteja namorando alguém que te trata como se você pendurasse a lua. Ele me abraçou apertado. Seja cuidadosa, seja esperta, mas seja feliz, querida. Eu serei. Mais tarde naquela noite, Julian e eu estávamos no telhado do hotel, a festa continuando abaixo de nós. A cidade cintilava com possibilidade e seus braços estavam quentes ao meu redor. No que você está pensando? Ele perguntou. Que 3 meses atrás eu estava na sala de jantar da minha família e fiz uma escolha para lutar por eles, para assumir uma dívida que não era minha, para desafiar um homem que eu deveria ter temido. E agora eu sei que foi a melhor decisão que eu já fiz. Eu me virei em seus braços porque isso me trouxe a você. A nós, ele corrigiu. A nós, eu concordei.
Ele pegou uma pequena caixa e meu coração parou. Julian, não é o que você pensa. Ainda não, de qualquer forma. Eu não estou te pedindo em casamento hoje à noite. Ele abriu a caixa para revelar uma chave. Eu estou te pedindo para morar comigo, para construir uma vida comigo, para me deixar acordar ao seu lado todas as manhãs e adormecer com você todas as noites. Isso é um grande passo, eu sei. E se você precisar de tempo, se você quiser esperar, eu entendo. Mas, Clara, eu sei o que eu quero. Eu quero você no meu espaço, na minha vida, no meu futuro. Tudo isso. Eu peguei a chave, senti seu peso na minha palma, pensei sobre o que ela representava. Confiança, compromisso, um futuro. Sim, eu disse. Sim, sim, eu vou morar com você. Sim, eu quero construir uma vida com você. Sim para tudo isso. Seu sorriso era ofuscante. Ele me girou, ambos rindo como crianças. Quando ele me sentou, ele me beijou completamente, profundamente. Um beijo que prometia para sempre. Eu te amo, Clara Whitman. Ele disse contra meus lábios. Eu te amo também, Julian Moretti. Abaixo de nós, a festa continuou. O hotel que havíamos construído juntos estava alto e bonito, e em algum lugar na cidade o mundo continuava girando, continuava mudando, continuava apresentando novos desafios. Mas lá em cima, naquele momento, com os braços de Julian ao meu redor e nosso futuro se estendendo como as luzes da cidade abaixo, tudo estava perfeito. A dívida do meu pai tinha sido paga. A obrigação que nos uniu tinha ido embora. E ainda assim, aqui estávamos nós, escolhendo um ao outro. Não porque nós tínhamos que, mas porque nós queríamos. Porque às vezes as circunstâncias mais inesperadas levam aos destinos mais bonitos. Porque às vezes a escolha mais assustadora é a certa. Porque às vezes, quando você é corajosa o suficiente para se levantar em uma mesa de jantar e desafiar um homem que aterroriza todos os outros, você acaba encontrando exatamente o que você não sabia que estava procurando. Amor. Amor real complicado, bonito. E isso valia qualquer dívida, qualquer risco, qualquer medo. 3 meses depois, Julian pediu em casamento propriamente no mesmo telhado onde ele tinha me beijado pela primeira vez, onde nós tínhamos estado na noite de abertura e sonhado sobre o futuro. Ele se ajoelhou, pegou um anel que era de alguma forma elegante e ousado, assim como eu, e me pediu em casamento. Eu disse sim antes que ele terminasse a pergunta. Nós nos casamos 6 meses depois disso naquele pequeno restaurante italiano que tinha sido de sua avó. Pequena cerimônia, amigos próximos e família. Meu pai me levou ao altar com lágrimas nos olhos. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia. Emma pegou o buquê. Michael fez um brinde que fez todos rirem e chorarem, e Julian. Julian olhou para mim como se eu tivesse pendurado a lua e as estrelas só para ele. Eu prometo te amar, ele disse em seus votos. Mesmo quando você discutir comigo sobre cores de tinta, mesmo quando você me vencer no xadrez e se gabar disso, mesmo quando você me acordar às 3h da manhã, porque você teve uma ideia para um novo design, eu prometo ser honesto com você, mesmo quando a verdade for difícil, para te proteger, mesmo de mim mesmo quando necessário. Para te escolher todos os dias pelo resto de nossas vidas. Eu não conseguia parar de chorar enquanto eu dizia meus próprios votos. Prometi amá-lo. Passado complicado e tudo para confiar a ele meu coração, meu futuro, meu tudo. Para ficar ao lado dele como seu parceiro, seu igual, seu lar. Quando o oficial nos pronunciou marido e mulher, Julian me beijou como se fosse a primeira vez e a milésima vez tudo de uma vez, como se eu fosse preciosa, como se eu fosse dele. Porque eu era, e ele era meu. Nós construímos um império juntos depois disso. Hotéis e edifícios de apartamentos e espaços comerciais, cada um projetado com cuidado, construído com integridade. Eu fiz um nome para mim como arquiteta. Julian expandiu seus negócios legítimos,
lentamente se afastando dos negócios sombrios que tinham feito sua fortuna. Não foi perfeito. Ainda havia momentos perigosos, ainda áreas cinzentas morais com as quais eu lutava. Ainda noites em que eu questionava se eu tinha feito a escolha certa. Mas então Julian me puxava para perto, sussurrava que me amava, me lembrava que a perfeição era superestimada de qualquer forma, que o que importava era aparecer um para o outro, escolher um ao outro, construir algo real da bagunça complicada do nosso começo. 5 anos depois daquele jantar, onde ele tinha entrado na casa da minha família e mudado tudo, eu estava em outra sala de jantar. Esta era a nossa no edifício de arenito que havíamos reformado juntos. Nossos amigos e família reunidos ao redor da mesa, rindo e conversando, completamente confortáveis em nossa casa. Julian pegou meu olho do outro lado da sala. Sorriu aquele sorriso que ainda fazia meu coração disparar. Sussurrou "eu te amo" como ele tinha feito 1000 vezes antes e faria 1000 vezes mais. Eu sussurrei de volta, sentindo a verdade disso até meus ossos. Esta era a minha vida. Complicada, bagunçada, bonita, real, e eu não mudaria um único momento disso. Porque às vezes as melhores histórias de amor não começam com amor à primeira vista. Às vezes elas começam com dívida e obrigação e uma mulher corajosa o suficiente para dizer a um homem perigoso que ele não era dono da mesa de jantar de sua família. Às vezes elas começam com desafios e desafio e a lenta percepção de que a pessoa que você pensava que deveria temer é na verdade a pessoa que te vê mais claramente. Às vezes elas começam da pior maneira possível e acabam sendo a melhor coisa que já te aconteceu. Essa foi nossa história, essa foi nossa verdade. E eu viveria isso 1000 vezes, dívida e tudo, apenas para acabar aqui nos braços de Julian, na vida que havíamos construído em um amor tão profundo e real que transformou tudo. Isso é o que eu disse à minha filha anos depois, quando ela perguntou como eu conheci o pai dela. Ela tinha 5, muito jovem para entender as partes complicadas, mas velha o suficiente para entender o amor. Seu pai veio a um jantar de família, eu disse, escovando seu cabelo escuro para trás de seu rosto. E eu o enfrentei quando ninguém mais o faria. Porque você é corajosa, ela disse, seus olhos cinzentos tão parecidos com os de Julian, brilhando com admiração. Porque eu tinha que ser, eu corrigi. Mas sim, eu era corajosa, e ele também era à sua maneira. Papai diz, você o salvou. E ele me salvou de volta. Julian apareceu na porta, encostado no batente com aquele sorriso do qual eu nunca me cansava. Hora da história. Mamãe está me contando como vocês se conheceram. A melhor história já contada, Julian disse, atravessando a sala para beijar a testa de nossa filha, então a minha. Sobre uma mulher que não tinha medo de nada. Eu estava com medo, eu admiti, terrorizada, na verdade. Mas você fez mesmo assim. Foi isso que te tornou extraordinária. Nós nos tornamos extraordinários um ao outro, eu disse. Ele me puxou para perto e eu me inclinei em seu calor, sua força, seu amor. Nossa filha riu, sanduíche entre nós, segura no mundo que havíamos construído para ela. Isso era tudo. Isso era suficiente. Esta foi a vida que começou com um homem arrogante, aparecendo em um jantar de família, e uma mulher corajosa o suficiente para dizer a ele que ele não era dono de sua mesa. E de alguma forma, impossivelmente, maravilhosamente, tinha se transformado em para sempre. Então, aí está, minha história. Nossa história. Na noite em que Julian Moretti entrou na sala de jantar da minha família, eu não tinha ideia de quão completamente ele mudaria minha vida. Eu pensei que estava apenas protegendo minha família, pagando uma dívida, fazendo o que precisava ser feito. Eu nunca imaginei que me apaixonaria pelo homem que eu deveria temer. Mas a vida tem um jeito engraçado de nos surpreender, não tem? Agora, eu quero ouvir de você. Você acha que eu fiz a escolha certa? Você teria desafiado Julian naquela noite? Ou você teria ficado em silêncio? Você poderia se apaixonar por alguém cujo mundo é tão diferente do seu?
Você poderia escolher o amor mesmo quando isso significasse aceitar verdades complicadas? E meu pai, você acha que ele fez a coisa certa, emprestando dinheiro de Julian em primeiro lugar? Ou ele deveria ter deixado seu negócio falhar e protegido sua família de forma diferente? Você teria feito o mesmo na posição dele? Ou você teria encontrado outra maneira? E Julian, ele mesmo, você acredita que as pessoas podem mudar? Pode alguém com um passado sombrio construir um futuro mais brilhante? O amor realmente tem o poder de nos transformar? Ou somos sempre prisioneiros de nossas piores escolhas? Estas são as perguntas que me mantinham acordada à noite. As perguntas que eu ainda estou me fazendo, mesmo agora, mesmo depois de tudo que nós passamos juntos. Aqui está o que eu sei com certeza. O amor não é sempre simples, não é sempre seguro. Às vezes ele nos pede para ser mais corajosos do que jamais pensamos ser possível. Às vezes ele exige que vejamos além das superfícies para a verdade por baixo. Às vezes ele aparece no pacote mais inesperado e nos desafia a arriscar. Eu arrisquei e foi a melhor decisão que eu já fiz. Mas essa é apenas minha história. Qual seria a sua? Se você se conectou com minha jornada, se a história de Clara e Julian tocou seu coração, ou te fez pensar, ou te deu esperança de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, eu ficaria muito grata se você se inscrevesse neste canal. Ouvir estas histórias significa algo para você e compartilhá-las com outros nos ajuda a continuar criando conteúdo que ressoa, que importa, que nos lembra a todos que o amor vale a pena lutar. E, por favor, deixe um comentário. Me diga o que você pensa sobre as escolhas que eu fiz. Me conte sobre sua própria história de amor inesperada. Me diga de onde no mundo você está ouvindo. Porque saber que estas histórias alcançam através de fronteiras e culturas e nos conectam a todos. Isso é tudo. Você não está apenas assistindo vídeos. Você é parte de uma comunidade de pessoas que acreditam em amor complicado, bagunçado, bonito. Pessoas que entendem que finais felizes nem sempre parecem como nós esperamos que pareçam. Pessoas que sabem que às vezes a escolha mais assustadora leva a maior recompensa. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ouvir. Obrigada por ser parte desta jornada. Até a próxima vez. Lembre-se, às vezes a coisa mais perigosa que você pode fazer é se levantar em uma mesa de jantar e recusar-se a se curvar. E às vezes é exatamente isso que